continuando o método dos mínimos quadrados. Agora a gente vai ver as equações e as contas, tá? Então, como eu já falei para vocês, o método dos mínimos quadrados vai encontrar a melhor reta que passa por entre os pontos, de forma a minimizar os resíduos, né? Então, esse método ele vai encontrar a soma dos quadrados dos resíduos, que é chamado de SS reside, e vai minimizar esses resíduos, certo? Então, a equação dessa soma dos quadrados dos resíduos vai ser a somatória de yi, quer dizer, cada medida, né? Menos, abre parênteses, o b, mais mxi, fecha parênteses, elevado ao quadrado. Essa é a equação da soma dos resíduos. Muito bem. O cálculo dos mínimos quadrados vai calcular, então, e na verdade precisa calcular. Para poder jogar nessa fórmula aqui, nós precisamos do valor do B, que é o intercepto, e do valor do M, certo? Então, que é a inclinação, né? O M é a inclinação. Então, vejam lá, para poder calcular a inclinação e o intercepto, nós precisamos definir... Meu amor, só um pouquinho, filho. Nós precisamos definir três quantidades, tá? Que é a soma dos quadrados de xx, a soma dos quadrados de y e a soma dos quadrados de xy. E essa definição está aqui, tá? Então, vai ser essa equaçãozinha aqui, certo? Muito bem. Vocês não vão decorar, é lógico, né? A gente vai aplicar, na verdade, apenas um ou dois exemplos. Acho que eu pedi para vocês fazerem 3 exercícios do Scooby só quando eu terminar essa aula, porque nós não, na prática, nós não fazemos essas contas na mão, certo? Nós fazemos essas contas usando softwares. Mas eu já vou falar um pouquinho sobre isso. Então vejam lá, a partir dessas quantidades definidas ali, SSXX, SSYY e SSYX ou XY, nós conseguimos calcular então o que nos interessa. Então a inclinação da reta M é SXY dividido por SXX. O intercepto, que é o B, é Y menos MX. Gente, aqui eu não consegui colocar, mas esse Y é o Y médio e o X é X médio, tá? Mas como eu digitei as equações para ficar um pouquinho mais bonita a apresentação, eu não consegui colocar outra tracejadinha. E aí o desvio padrão da regressão é chamado de SR e tem esta formulazinha aqui, tá? O desvio, primeiro, imagine que vocês estão vendo só essa primeira equação, que é a raiz de SYY menos M, que multiplica SXX dividido por N menos 2, tá? Esse é o desvio padrão da reação, também chamado da regressão, também chamado de erro padrão da estimativa, tá? É uma medida grosseira da magnitude do desvio típico de uma linha de regressão, certo? Não esqueçam que SS reside é a soma dos quadrados dos resíduos, tá? Então, esse desvio padrão da regressão, ele pode ser simplificado, né? Por essa outra equaçãozinha aqui, que é a raiz do SS resíduos dividido por N menos 2. Mas existem outras contas que a gente consegue fazer com o método dos mínimos quadrados. A gente tem o desvio de cada uma dessas medidas. Então, eu tinha a inclinação, que é o M, eu tenho o desvio padrão da inclinação também, que é o SM. Eu tinha o intercepto, que era o B, eu tenho o desvio padrão do intercepto, que é o SB. E eu tenho o desvio padrão dos resultados obtidos a partir da curva de calibração, que é chamado de SC, tá? Que tem essa equação aqui um pouquinho maior, certo? Muito bem, então tudo isso, o método dos mínimos quadrados, nos permite calcular. O que nós estamos acostumados, e muito provavelmente vocês já fizeram isso, e hoje a gente vai fazer também. A gente faz a curva de calibração, faz a regressão linear e usa só o R ao quadrado, que é o coeficiente de correlação, que tem que ter mais... Já daqui a pouco eu vou falar sobre ele, mas tem que estar mais próximo de 1. Mas, na verdade, gente, a regressão linear, ela é maior. Ela calcula, né, permite que se calcule todas essas quantidades para poder chegar na reta que melhor se ajusta aos pontos, certo?
Então, agora a gente vai ver o exemplo, que é exatamente o exemplo do Skug, tá? Aqui eu chamei de exemplo 1, que está relacionado justamente com aquele gráfico que eu mostrei no comecinho lá, daquela curva de calibração, que era a determinação por cromatografia de isoctano em uma mistura de hidrocarbonetos, tá? Então, aqui vejam o que eu tenho. Eu tenho a percentagem molar do isoctano. Aqui são, então, as soluções que eu preparei. No caso, eu não, mas, né, eu dou exemplo. Que o analista preparou, tá? Cada uma delas é a concentração e é um X. XI, 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 XI e XI. A somatória de XI deu 5,365. A minha resposta cromatográfica foi a área do pico, que é o meu Y, né? Tá lá no eixo Y. Então, cada resposta dessa é chamada de YI. Então, eu tenho lá 1,09, 78, 260, 303, 401, a somatória de YI, 12,51. Por aquelas fórmulas que a gente viu agora para calcular o intercepto, para calcular o M, para calcular o desvio do intercepto e o desvio de M, e o desvio do método, né? A gente precisa dessas grandezas aqui, xi ao quadrado, tá? Então, cada xi que está aqui em cima, aqui do lado, né? Cada xi desse elevado ao quadrado, né? 0,352 elevado ao quadrado dá 0,12390. E assim por diante. A somatória de xi, 690, 201. A mesma coisa, a mesma conta foi feita para cada y, né? Y elevado ao quadrado deu esses valores aqui, a somatória 36 ponto tal. E outra grandeza que a gente usa naquelas fórmulas que eu acabei de passar é o xi vezes o yi. Então, cada conjunto de pares de dados x e y, a gente não pode misturar, por exemplo, o primeiro valor de xi com o último de yi. Não pode, são pares que correspondem a cada ponto da curva. Então, o primeiro ponto é a primeira resposta. Eu não posso mudar, tá? Então, para aquela concentração, eu obtive essa resposta. Então, isso é um par de dados. Então, esse vezes esse deu esse valor, 0,3836,8. Então, o exercício já fez essas contas aqui, organizou essa tabela de forma a facilitar as contas depois, certo? Muito bem. Aí, com todos esses valores, a gente vai calcular o SXX, SYY e SXY, que são aquelas quantidades pré-determinadas que a gente precisa para poder calcular o intercepto e a inclinação, certo? Então, SXX aqui está repetindo a fórmula para não ter que ficar voltando, né? Então, vai ser a somatória de xi ao quadrado menos a somatória de xi elevado ao quadrado dividido por n, tá? Que no caso ali foram 5 dados. Deu 1,14, blá, blá, blá. A mesma coisa foi feita para o SYY e para o SXY. Só foi jogando aqui os dados, tá? Muito bem. Aí, nós conseguimos obter, então, SXX, SYY e SXY. Agora, eu já consigo calcular o valor de M e de B. E, tendo o valor de M e de B, eu tenho a minha curva, né? Formei a minha curva analítica. A equação, né? Que é o que a gente usa para poder determinar a concentração da tua amostra. Então, o M, agora não me lembro a formulazinha do M, vamos voltar lá. É SXY dividido por SXX. Então, aqui, SXY, que é 2,39, dividido por SXX, que é 1,14. Deu 2,0925, aproximadamente 2,09. E o B vai ser utilizada a própria equação lá da reta, né? O B aqui vai ser y menos mx, a gente acabou de calcular o m. Então, a gente vai ter aqui a resposta, o valor do B, tá? Então, eu calculei os dois,
Aí, a equação para o método dos mínimos quadrados é essa aqui, 2,09x mais 0,26. Como o exercício pediu para fazer toda a análise do método dos mínimos quadrados, também foi calculado o valor de SR, DSM e DSB, tá? Simplesmente aplicando na formulazinha lá. Então, a princípio parece ser um pouquinho confuso, mas se você fizer previamente aquela tabela que o exercício mostrou, já com os cálculos de xi ao quadrado, yi ao quadrado e xi vezes yi, fica mais fácil depois de jogar aqui nas formulazinhas e obter os valores todos que é necessário. Então, vejam que aqui a gente tem o desvio do M, tá? Por que vai ser importante esses desvios? Porque mais para frente a gente vai ver as figuras de mérito da calibração. E uma das coisas que é bem importante em qualquer método analítico é o limite de detecção e o limite de quantificação. E tem várias formas de determinar limite de detecção e de quantificação. E uma delas é pela curva. E o que a gente usa é justamente o coeficiente angular e o desvio da inclinação, tá? Não é exatamente esse valor 209 e 026, mas é o desvio deles. Então, por isso que é importante a análise como um todo. Aqui a gente tem um segundo exemplo. Esse segundo exemplo é, na verdade, uma continuação do mesmo exercício do isoctano, só que, como a gente encontrou já a curva de calibração lá, né, inteira. Então, com essa curva de calibração que a gente encontrou, imaginem que uma área de pico de 2,65 foi obtida. Porque como que a gente faz na calibração externa? A gente faz a curva de calibração, enquanto você está fazendo a curva de calibração, você ainda não colocou a sua amostra, né? Você fez 5 pontos com padrões de concentração conhecida, tá? 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Você injetou, se for num cromatógrafo, né? Ou viu a medida no UV-Vis, ou você viu a absorvância no emissão, no chama, não sei. E aí você montou a curva de calibração. E aí depois você vai passar a tua amostra por esse método, né? Ou no chama, ou no cromatógrafo, seja o que for. Então, nesse caso é um exemplo de cromatografia. Imagine então que eu tive a amostra e a área do pico foi de 2,65. Então, essa é a minha resposta, né? Eu estava considerando a área de pico como resposta. Então, o que o exercício pede? Calcule a porcentagem molar de isoquitano na mistura e o desvio padrão. Se a área foi resultado de uma única medida e B, se foi a média de 4 medidas. Então, primeira coisa, calcular a porcentagem molar de isoquitano. Como que a gente vai fazer isso? Utilizando a equação da reta, tá? Aqui, o próprio Skug já reorganizou a equação da reta isolando o x. Mas se vocês quiserem pegar y igual a mx mais b e aí organizar lá de novo, né? A partir daquela equação, dá certinho. Então, colocando o que eu quero saber o valor do x, né? Então, o y é a resposta, o b a gente calculou no exercício anterior, o b e o m, né? Que na verdade é da equação. O y é a resposta, que é o 2,65 que o exercício me deu. Então, deu 1,144 mol em porcentagem, né? Então, esse é a porcentagem molar do isoctano na amostra medida. O que foi calculado aqui no A e no B é o desvio padrão do método, na verdade, que é aquele último, SC, tá? Na letra A, considerando como uma única medida, por isso que aqui nessa equação está 1, 1. 5 é o número de pontos, né? 1 dividido por 5, 5 é o número de pontos. E esses outros números aqui são substituição lá daquela fórmula que vocês vão usar os valores que precisa utilizar aqui, tá? E se for média de 4 medidas, a única coisa que muda é que aqui nesse lugar fica 4
e aí o desvio padrão é menor do que se você considerar uma única medida, certo? Então, esse é o exemplo de contas. Eu acredito até que fica um pouco abstrato eu falando, mas eu não tenho quadro em casa para ir fazendo com vocês, então qual que é a minha sugestão? Que vocês peguem e que vocês calculem na mão cada um desses itens, de todos os resíduos e do valor do intercepto e do B na mão, certo? Bem bonitinho. E aí daqui a pouquinho a gente continua.